1 Coríntios, capítulo 7, versículos de 17 a 24. Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também nada é, mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Fosse chamado sendo escravo, não te preocupes com isso. Mas ainda se podes, torna-te livre. Aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Por preço fostes comprado. Não vos torneis escravos do homem. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Aqui Paulo dá instruções ao povo de Corinto sobre a circuncisão, sobre guardar as ordenanças de Deus e sobre as suas vocações. Primeiro ele diz que cada um ande conforme o Senhor lhe tem distribuído. O Senhor tem distribuído dons à sua igreja, que é o seu povo. Dons diferentes para cada um, para ser usado na obra do Senhor. Alguns têm o dom do aconselhamento, alguns têm o dom da pregação, alguns têm o dom da correção. Outros tinham o dom da benevolência. Cada um conforme o desejo de Cristo para ser usado em sua obra. E devemos andar no dom em que o Senhor nos deu. Paulo também estava preocupado porque alguns judeus que se tornaram cristãos estavam preocupados com as marcas da circuncisão, que era uma aliança que Deus tinha feito com o povo judeu. E alguns queriam desfazer a circuncisão através de cirurgia. E Paulo disse: se fosses chamado ainda incircunciso, não desfaça a circuncisão.
Da mesma forma, o Senhor chamou alguns gentios. A gente já falou que gentio é todo aquele que não é judeu, então nós somos gentios. E alguns dos gentios estavam se perguntando se deveriam ser circuncidados. Paulo disse: se for chamados incircunciso, não se faça circuncidar. E ele fala porque a circuncisão em si não é nada. A circuncisão era foi uma aliança que foi proposta por Deus, que era a circuncisão da carne. No momento em que aceitamos o Senhor Jesus Cristo, a marca que antes era feita na carne, agora é feita no nosso espírito. Porque quando aceitamos o Senhor, somos selados com o selo do Espírito Santo da promessa, do Espírito Santo de Deus. No versículo 20, Paulo diz que cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Se você foi chamado sendo uma professora, um professor, continue sendo professor e professora para a glória de Deus. Se foi chamado sendo um empresário, seja um empresário para a glória de Deus. Se foi chamado sendo um advogado, seja um advogado para a glória de Deus. Se for chamado sendo um farmacêutico, um médico, seja para a glória de Deus. A nossa comunidade, o nosso povo precisa de cristãos em todas as áreas, para que sejamos sal e luz por onde passarmos, para que as pessoas olhem para nós e vejam Cristo. E para que, olhando para nós e vejam Cristo, elas sejam atraídas a estar cada vez mais perto de Deus. Paulo também diz que o que foi chamado sendo escravo, ele é liberto no Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo liberto agora é escravo de Cristo. E sendo escravo de Cristo, nós não temos vontade própria. O escravo, ele faz o que o Senhor o manda. Paulo também diz que éramos escravos do pecado, mas que nós fomos comprados por um preço. Como nós já falamos, nós somos salvos pela graça, que é o favor imerecido de Deus para com a humanidade. Mas essa graça não é de graça. Para que fôssemos salvos pela graça, um preço muito alto foi pago. Esse preço foi pago na cruz, através do derramamento do sangue de Cristo. E estando escravo do pecado, Deus, através da morte do seu Filho, nos resgatou, ou seja, nos comprou e nos tirou da escravidão. No versículo 23 ele diz bastante claramente: por preço fostes comprado, não vos torneis escravos de homem.
Éramos escravos do pecado, no entanto, Cristo nos comprou e agora somos servos dele, fazendo conforme todas as suas ordenanças. E ele termina dizendo: irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Meu irmão e minha irmã, a sua vocação e a minha vocação são para a glória de Deus. Nós somos chamados a ajudar pessoas, a servir pessoas através de nossa vocação. Ó Senhor Jesus Cristo, muito obrigado por essa palavra maravilhosa que o Senhor nos dá novamente, Pai. Obrigado por enviar o Espírito Santo de Deus para se manifestar dentro de nós, para que nós possamos compreender a Tua palavra, ó Pai. Porque sem Ti, ó Deus, sem a presença do Espírito Santo de Deus, nós não conseguimos compreender nada, Pai. Então Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem misericórdia de nós. O Senhor vê a nossa condição de pecador, mas mesmo assim, Pai, o Senhor tem compaixão. O Senhor envia o Teu Santo Espírito para purificar-nos com o fogo e com a água. E através da purificação do nosso coração e da nossa mente, conseguimos compreender a Tua palavra, Pai, para que possamos seguir as Tuas ordenanças. Pai, ainda somos seres muito fracos, pecadores, inclinados ao pecado da carne. Mesmo estando livre da escravidão do pecado, Pai, existem algumas manchas ainda do pecado que insistem em permanecer em nós, Senhor. Nós oramos, ó Pai, para que o Senhor nos purifique completamente, nos faça esquecer da vida que tínhamos enquanto éramos escravos do pecado, e para que usemos a nossa vocação, o nosso corpo, as nossas atitudes, a nossa língua, tudo para a glória do Senhor, para que nós possamos continuar na vocação em que fomos chamados e usar essa vocação para a honra e para a glória de Deus. Assim oramos em nome de Teu Filho Jesus. Amém.